Eu lembro bem. Algo aconteceu em setembro de 1999. Eu consegui escapar e aquele homem não foi encontrado em casa quando a polícia voltou. No fim, foi tudo jogado para debaixo do tapete e a mídia ainda não descobriu essa história. September 1999 ou setembro de 1999, eu não sei falar 1999 em inglês, é o nome do jogo que vamos falar hoje. Jogo esse que ficou bem famoso há uns 3 anos atrás, onde diversos youtubers se prontificaram a testar e, claro, gravar os vídeos para os respectivos canais. Com uma mecânica diferente e gráficos realistas e imersivos, além de ser curto e ter uma jogabilidade sendo feita a partir de ciclos finitos. Algo bem interessante na minha opinião. Como eu já disse antes, depois de ver tantos gráficos pixelados em jogos indies, eu agradeço por algo não ser genérico, apesar de ainda ser um pouco. Ninguém é perfeito. Hoje vamos falar sobre o que rolou em setembro de 1999, já que precisamos observar cada detalhe nesse jogo cru, usar totalmente a nossa lógica para fazer uma teoria da história que não fica muito explícita. Vamos começar falando um pouco sobre o jogo em si. Setembro de 1999 é indie, desenvolvido pela 98 The Make, um carinha com um canal até que grandinho na gringa, onde ele desenvolve alguns outros jogos e sinceramente, um adendo aqui, eu achei extremamente interessante isso. E se Minecraft fosse feito em 1998, e se GTA V fosse feito em 1998, e enfim, entre muitos outros jogos onde ele utiliza de gráficos e models já feitos pra pixelar e criar algo estilo PS1. Eu não sei se isso é ser criativo ou só ter a síndrome de Peter Pan mesmo. Cara, essa foi ótima. Enfim, voltando ao jogo, a trilha sonora não é nada demais, apenas tem um chiado de fundo, alguns toques e vozes pra fazer a composição do próprio jogo. Mas esse chiado não é por acaso, na verdade, ele vem de uma gravação. Sim, September 1999 todo se baseia numa gravação antiga que se transformou em uma fita. E nesse exato momento tem alguém assistindo. A maioria dos jogos que tentam fazer esse conceito de found footage, como as Desmaio Tapes, conseguem se aproveitar bem disso para trazer imersão pro mesmo. E o 98 The Make não fez diferente aqui. Ele tá com um filtro VHS com as datas ali do lado, que por incrível que pareça vão ser mais importantes que os próprios horários, e taca ali detalhes nos cenários para fazer você entender a história. O jogo é curto no geral, eu demorei 5 minutos para terminar, assim como todos os outros youtubers, então não sou especial. Enfim, não tem cartas, menu, não tem nada que indique a história do mesmo, então temos que prestar muita atenção nos detalhes, nos quadros, nas coisas que aparecem fora de lugar e na composição do cenário e efeitos sonoros. Para finalizar, o jogo é bem realista e é bem leve, então acredito que a imersão seja acessível até se você tiver com o PC da Xuxa. Agora, tendo destacado os pontos bons e ruins do mesmo, enrolando bastante mesmo pro vídeo dar pelo menos 6 minutos, né, vamos pra gameplay em si. Essa aqui, inclusive, já tá lá no canal de games, então vamos lá depois. 18 de setembro de 1999, exatamente às 3h24 da manhã, as fitas são exibidas pela primeira vez. O cenário aqui vai ser basicamente o mesmo, não importa quantas vezes a fita mude, vai ser sempre esse corredor e o quarto. O quarto, por exemplo, parece ser bem comum, pelo menos para um alcoólatra fumante de 30 e poucos anos viciado em pornografia, é bem comum. E não, eu não tô brincando quando eu digo isso. As várias garrafas de bebida e cigarros espalhados pela casa inteira, literalmente, indicam isso. Além dessa revista um tanto suja, né? Meio específico, eu diria. O cara também toma remédios, esses que estavam em cima de um cômodo ali, e ele gosta bastante de quadros peculiares. Alguns até meio que comuns, como periquitos, sim. Ele gosta bastante de periquitos. E não é nesse sentido. E outros quadros mais estranhos como esse daqui, que mais tarde vai se revelar por completo, mas aguardem por isso. Outra coisa que eu reparei é que ele é bem fanático ao cristianismo, com bíblias e quadros de cruz espalhados pela casa. Mas bom, esse fanatismo na verdade se resume a uma maneira de tentar se perdoar pelos próprios pecados e próprios erros. Ele sabe que tá enlouquecendo e que vai fazer algo ruim, e tá tentando pedir ajuda a algum tipo de pai. E essa ajuda não veio. Na verdade, essas barricadas pela casa, tampando completamente as janelas, mostram que ele vive isolado por algum motivo. Que motivo é esse? Isso já vamos descobrir, mas antes nós passamos por uma camiseta e uma bota. Os detalhes vão ser bem importantes, então reparem isso. Logo a fita muda, agora estamos no dia seguinte, às 1h14 e aqui quase nada mudou. A única coisa estranha é a luz piscando e uns passos estranhos pela casa, além de que a camiseta sumiu. Ou seja, a minha teoria sincera é que quem tá na casa agora é outra pessoa, e que os passos rápidos e pesados na verdade são os passos do próprio dono da casa chegando. Porque tem duas pessoas aqui, vocês vão descobrir quando a fita mudar novamente e quando eu fizer a teoria final desse vídeo também. Sim, eu vou deixar vocês ansiosos, aguardem. Quando a fita muda novamente, 2 dias depois, tudo fica mais estranho. A casa tá completamente escura e suja. Alguém bate incansavelmente na porta. E indo pro meu quarto, em cima do meu cômodo, eu acho um martelo. E eu também acho isso. Um corpo feminino amarrado e coberto por uma lona. Lá fora, quem tá batendo não é ninguém menos que uma viatura de polícia indicada por essas luzes. E o quadro finalmente aparece. Não é nada muito sinistro. Um dia depois, a fita muda novamente. As coisas parecem ter melhorado pro nosso querido assassino. A casa tá toda bagunçada e cheia de sangue, indo em direção a 2 portas daquele corredor, mostrando que houveram algumas brigas corporais. Isso é até que interessante de ser notado, pois é possível ver uma voz masculina e feminina quando a polícia estava investigando a casa. E ao mesmo tempo tem 2 listras de sangue indo para 2 portas. Não dá pra passar por nenhuma, mas algo indica que a policial que estava ali com seu parceiro morreu e que ele ainda está vivo, implorando por sua vida, trancado em um desses quartos.
Eu penso que não poderia ficar mais estranho até entrar nesse quarto e olhar o corpo daquela garota espalhado pelo chão, colunas cobrindo todas as paredes e logicamente safando o assassino da maior parte do trabalho que ele teria de limpar toda a casa e apagar as digitais. Eu diria que ele já fez isso há muito tempo, tanto que nem teve uma reação estranha ao gravar e olhar novamente aquele corpo. O maluco é um verdadeiro psicopata. Quando a fita muda novamente, pela última vez a gravação ocorre 8 dias depois e mostra uma câmera jogada no chão, embaçada, fazendo talvez referência à visão do assassino quando ele foi imobilizado e ficou consciente. Também é possível ouvir um barulho de moto em fuga e o jogo finalmente acaba. Agora eu acho que podemos criar uma teoria. A minha teoria é a seguinte: o cara que gravava a própria casa era um serial killer, aquela menina não era sua primeira vítima e ele sabia bem como fazer tudo o que fazia, tanto que sua casa era extremamente discreta, com barricadas, poucos móveis e, claro, aquela lona que indicou que ele já tinha os materiais necessários e que não era um amador. Ele era religioso, mas fazia isso mais por questão de necessidade de ser perdoado mesmo. Além de ser psicopata, ele também tinha outros problemas mentais, como com drogas, remédios e bebidas e, claro, a pornografia. Isso é bem comum entre os psicopatas, na verdade, eles têm os focos em mulheres. Isso acontece em vários casos reais mesmo. Eles usam as mulheres como fetiches sexuais e depois as matam, e acho que aqui não era diferente. O homem atraía suas vítimas, que eram sempre mulheres, as dopava, fazia o que quisesse e depois as matava, só que em um belo dia alguém denunciou e a polícia bateu na sua porta. Era algum dia de setembro de 1999. A policial que estava trabalhando com seu colega esse dia não teve a mesma sorte que ele, apesar de ter tentado lutar contra o assassino. Ela foi assassinada brutalmente enquanto ele foi trancado em um quarto, ouvindo absolutamente tudo que o assassino fez com a outra moça. Mas conseguiu sair, brigou com o serial killer e fugiu na moto do cara. Como eles viviam em uma área rural, foi tempo suficiente para o cara se recuperar e fugir antes da polícia chegar. Assim, ele nunca foi encontrado. Então eu diria que a minha teoria tem um final bom e ruim, e logicamente há outra possibilidade de teoria também, a possibilidade de toda a gameplay se passar na pele da vítima tentando fugir dali, né? Mas acho que essa nem faria muito sentido pro contexto. Enfim, foi esse o vídeo, é curto, eu sei, mas o próximo eu espero que seja mais produzido e melhor. Obrigado por ver até aqui e até mais, homens.